Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. A partida que é da 30ª rodada, sonhando com uma vitória para passar o Ceará e encostar de novo no Fluminense, que é o 7º. E no caso do Bahia, meus amigos, o desespero é contra o rebaixamento. O Bahia é o primeiro time hoje na zona do rebaixamento. Se ele ganhar a partida, chega a 35 pontos e passa o Fortaleza no número de vitórias e ele sai da zona do rebaixamento, só ganhando a partida. O Corinthians tem importantes desfalques para o jogo de hoje. O Gemerson se machucou, desfalca o time na zaga. O Otero está suspenso. O Léo Natel, que seria uma opção para entrar no time, não é titular, ele está suspenso. O Casares, para mim, a baixa mais sentida hoje, sofreu um estiramento na coxa direita, está fora. E aí são vários jogadores que testaram positivo para a Covid. Segundo o Corinthians, todos assintomáticos, ainda bem. Entre eles, o Ramiro, o Luan, o Everaldo, o Matheus Davó e o Walter. Então o Corinthians vai todo desfalcado para essa partida. Vamos colocar o provável Corinthians para o jogo de hoje. Partida que marca o jogo de número 500 do Cássio no gol do Corinthians. Além do Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. A dúvida eterna se Cantillo começa jogando, se não o Camacho. Gabriel, porque o Ramiro não joga. Matheus Vital como nome mais provável no lugar do Casares. O Gabriel Pereira pela esquerda, o Mosquito pela direita e o Jô de centroavante. Não é uma escalação das mais animadoras, mas é aquilo que o Corinthians tem para encarar o Bahia, PVC. O que mais faz falta é o Casares. O Casares está no momento iluminado, está decidindo tudo, está jogando com a condição física depois que foi feito um trabalho de recuperação física para ele. Ele voltou jogando muito bem. É a maior. O Bruno Mendes resolve a questão do Gemerson, não é ideal, mas resolve. O Mancini está trabalhando com o Bruno Mendes para se transformar em volante, mas por enquanto ele joga como zagueiro e joga o que ele pode jogar, não compromete. O Casares faz uma diferença enorme. Agora, o Bahia subiu de produção, mas o Bahia vem numa oscilação muito grande. O Corinthians costuma se dar bem em Salvador. As últimas 3 viagens, as últimas 3 visitas do Corinthians, ele ganhou do Bahia em Salvador. Vou fazer contato com o Pedro Tomé em Salvador, que traz informações dos donos da casa hoje para receber o Corinthians. Fala, Pedro, bem-vindo ao Seleção, meu velho. Oi, Zé, boa tarde, Ricardinho, boa tarde, Galvão, boa tarde, PVC, boa tarde a todo mundo que nos ouve, que nos assiste através do Seleção. O Bahia vem, como o PVC falou, vem oscilando, mas no último jogo deixou sequelas muito grandes para o Bahia. O jogo contra o Sport foi exatamente mais ou menos isso aí, foi um time que oscilou bastante. No primeiro tempo ele competiu bem com o Sport, um confronto direto contra o Sport, só que no segundo tempo o Bahia praticamente sumiu. Eu lembro de um dado que o Bahia e Sport no primeiro tempo, cada um finalizou 6 vezes ao gol. No segundo tempo, o Sport finalizou 12, terminou com 18, o Bahia terminou com 9. Finalizou só 3, metade do que ele fez no primeiro tempo. Então mostrou o quanto que o Bahia foi improdutivo no segundo tempo.
E não só pelo resultado de derrota para o Sport no confronto direto, mas o pós-jogo também foi muito duro. O técnico Dado Cavalcante deu entrevista e disse que tinha sido o pior segundo tempo que ele tinha visto na carreira dele. O presidente Guilherme Belintani também falou no pós-jogo e falou que o jogo tinha sido vergonhoso, por adjetivos fortes. E para completar, ontem, a véspera do jogo, o Bahia abriu as portas, diferente do que a gente costuma ver. O Bahia abriu as portas para um grupo de torcedores, cerca de 30 torcedores foram ao CT do Bahia, foram cobrar mais empenho e cobrar um desempenho melhor do Bahia no Campeonato Brasileiro. E aí o Bahia hoje está cercado de pressão por todos os lados. O treinador, o presidente, a torcida, os jogadores, inclusive, receberam os torcedores e conversaram e admitiram que estão, de fato, abaixo do desempenho possível e tal. Esse jogo hoje tem uma carga emocional muito grande por conta dessa cobrança. Como você já falou mais cedo, se vencer, sai da zona de rebaixamento. No domingo pega o Vasco, que é um confronto direto também. Ia ficar um ponto do Vasco se vencer o Corinthians hoje. Então pode passar também o Vasco no domingo. Pode ser uma grande virada de chave para o Bahia. Mas também, se não vencer o Corinthians hoje, permanecer na zona de rebaixamento, cercado de pressão como está, a carga emocional para o Bahia pode ser muito complicada, faltando 6 jogos. Pode ser muito pesado para o time que já não vem bem, vem sendo criticado por todos os lados e não conseguiu resultado no jogo importante. O fato do Bahia ter um jogo a menos coloca ele num patamar de desvantagem com relação aos outros. Mais do que isso, o time hoje, Dado Cavalcante, vai ter pela primeira vez todos os jogadores, a força máxima à disposição dele, o que ele não vinha fazendo. E a gente vai ver como é que esse Bahia, inclusive, vai se comportar, com 3 volantes, 2 volantes, como é que vai ser. O jogo hoje tem, eu falei até mais cedo no Redação, a gente às vezes usa o caráter, a palavra decisão, muito às vezes como clichê, mas hoje é de fato. É um jogo extremamente decisivo, pode mudar completamente a chave do Bahia. A gente está vendo aí que talvez o time pode ser assim, com 3 volantes, um time com um pouco mais de cautela, deixando o Ramires sozinho na armação, mas ao mesmo tempo pode sobrecarregar o Ramires, ele pode ser um jogador que pode ser marcado, é um jogador que não vem bem nos últimos 2 jogos. O Bahia estava depositando muita confiança no Ramires, ele nos últimos 2 jogos deu uma sumida, jogou mal, talvez ele possa dividir esse meio campo hoje com o Daniel, talvez eu apostaria com o meio campo com Gregory e Ramon, saindo Ronaldo e colocando o Daniel no lugar do Ramires, para ter um pouco mais de equilíbrio, mais defensivo, mas também atacar o Corinthians, porque o Bahia precisa atacar, porque precisa vencer o jogo, porque é isso, pode ser uma chave muito importante para o Bahia hoje, esse jogo com o Corinthians, pode jogar o Bahia para um patamar de confiança muito bom, mas também pode, em caso de derrota, de um resultado, de uma atuação ruim, sem um resultado positivo, pode jogar uma carga muito forte em cima desse time que já está sendo muito cobrado. Resumindo, o empate é ruim para os dois. Pedro, grande abraço para você. É péssimo para os dois. Grande abraço para você, meu velho, e até a próxima. Até mais. Cara, agora vamos falar do tamanho do Cássio, da história dele no Corinthians. O clube preparou uma homenagem a ele. Muito interessante, cara. Alguns dos maiores goleiros da história do futebol gravaram um vídeo pro Cássio para celebrar as 500 partidas que ele completa hoje com a camisa do Corinthians. Dá uma olhada. Ciao De Cassio, sono Gigi Buffon e volevo fare tantissimi complimenti per le tue 500 partite con il Corinthians. Sono veramente felice per te e sono orgoglioso che anche un grandissimo portiere brasiliano abbia raggiunto un traguardo così importante. Un grande in bocca al lupo per tutto, per il tuo futuro, per il tuo presente e per la tua carriera. Un abbraccio grande da Gigi, ciao! Ja, hallo Cassio, alles Gute wünscht dir Oliver Kahn aus dem verschneiten München für 500 Spiele, 500 games, and that's always great performance, and I wish you all the best for the future. Dein Oliver Kahn. Dankeschön. Cassio, parabéns isso aí é monstro, hein? Jogo pelo Corinthians, muita sorte na tua carreira e tudo de bom. Abraço. Hola Cassio, un fuerte abrazo y parabéns por esos 500 partidos, que son muchos partidos y estoy convencido que van a llegar otros 500 más. Así que muy contento y muy feliz por tu gran logro. Mandarte un abrazo como digo y espero que vengan outros 500. Tá fraco o Cássio não, hein? Olha... Tá mole não, hein? Tá fraco não, Galvão. Merece. Mundial de Clubes, Libertadores, as 2 competições como protagonista. 2 brasileiros, 4 paulistas, 1 Recopa Sul-Americana. Diria que merece, viu, Galvão? Cara, eu tava em Yokohama, transmitindo aquela final com o Chelsea.
uma das maiores exibições de um goleiro que eu vi nesses meus tantos anos. É um goleiro fantástico, 500 jogos. Rapaz, juntaram um time Buffon, para mim foi o melhor goleiro que eu vi jogar. E aí, Manuel Neuer e Iker Casillas, merece. Ele merece todas as homenagens, merece todos os elogios, só não merece, em hipótese alguma, aquela coisa absurda que os patrulheiros do futebol fizeram contra ele nas redes sociais e pessoalmente num determinado momento. O Cássio é muito grande. O Cássio está na história do Corinthians completa e definitivamente. Eu me lembro bem de cada lance, de cada instante lá no Japão, na conquista daquele título mundial. Cássio, um abraço do seu tamanho. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe, cara. A gente preparou defesas marcantes aqui, eleitas pelo Seleção. Certamente vai faltar algumas, sem caso que acompanhe a carreira do Cássio. Por que não aquela? Por que não aquela outra? A gente fez uma lista para vocês de algumas defesas que marcam essa história do Cássio no Corinthians. Um pênalti defendido pelo Rogério. Aliás, uma cobrança do Rogério defendida pelo Cássio no Brasileiro de 2013, na pontinha do dedo. Defendeu outro pênalti do Rogério no Paulista de 2015. Ele foi o cara na disputa de pênaltis no campeonato vencido em cima do Palmeiras em 2018, na casa do Palmeiras. Essa defesa que talvez tenha mudado a história do Corinthians na Libertadores de 2012, quartas de final contra Diego Souza. E as duas defesas no Mundial de Clubes na final contra o Chelsea. Chute do Moses e o chute do Cahill, a queima-roupa, que é um negócio muito, muito sério. Muito sério. Eu não sei se, tecnicamente, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, porque o Corinthians teve Gilmar dos Santos Neves, o Corinthians teve um outro titular de Copa do Mundo, que é o Carlos. Mas eu não tenho dúvida em afirmar que ele é o mais importante goleiro da história do Corinthians. É diferente de ser o melhor goleiro da história do Corinthians, tecnicamente falando. O mais importante, eu acho que dá para cravar. O Ricardinho jogou com um desses aí, que é o Dida. 94 jogos. O Ronaldo tem mais partidas ainda com a camisa do Corinthians. Venceu o primeiro brasileiro do clube, quando o Corinthians era um time ainda regional, de conquistas regionais em 90. O Gilmar é uma lenda do futebol. Tem até uma música, a época que o Gilmar, do título do quarto centenário, que você podia soltar um bebê de uma janela, que o Gilmar ia lá e pegava. Era uma música que ficou famosa em São Paulo. Tamanha era a fama do Gilmar dos Santos Neves. Sabe o que me impressiona, Rizek, nesses números aí? 395 jogos do Gilmar. Se jogava muito menos, cara. Se jogava muito menos lá nos anos 50 e anos 70, porque logo depois ele foi para o Santos, né? Ele teve a fase dele do Corinthians e ele foi para o Santos. Impressiona muito. Eu não tinha muita noção desse número de partida de Gilmar dos Santos Neves. Que goleiraço também. Só tem fera aí. Usei como fonte no número de jogos o almanaque do Timão do jornalista Celso Unzelt, que é um jornalista e historiador muito dedicado às coisas do Corinthians. Fala, PVC. Não, assim, o número do Gilmar que chamou a atenção do Galvão, eu botei ali, a gente conversou mais cedo, né? E aí a gente separou os 4 goleiros. E eu sempre digo a olho nu, Dida. Mas o Dida no Corinthians tomou 1,29 gol por jogo. Ele fez 94 jogos e sofreu 122 gols. O Dida é o maior goleiro da história do Milan, mas ele não é o maior goleiro da história do Corinthians. O Cássio, o que é impressionante é que se você comparar Dida, Gilmar, Ronaldo, Leão, Cássio, Carlos e Valdir Pérez, o Cássio tem a menor média de gols sofridos, mas em 500 jogos. Uma coisa é você ter, ele tem 0,8 gols sofrido por jogo. O Carlos também tem igual. Mas uma coisa é você ter 0,81 gol sofrido por jogo fazendo 100 partidas. Outra coisa é você ter essa média em 500 partidas. Esse para mim é o dado mais surpreendente. É a menor média de gols entre os maiores goleiros que o Corinthians já teve. O PVC, e dá para cravar assim que o Dida é personagem central de uma Liga dos Campeões vencida pelo Milan. Dá para cravar assim de boa que o Dida é o maior goleiro da história do Milan?
eu tava aqui fazendo conta, assim, Guezi, Barluzzi, Rossi, Antonioli, não tem. Donnarumma agora, mas pra mim é o Dida. Ele ganhou duas você vê que você não falou Champions League. de um daqueles grandes nomes de goleiros italianos, né? Eu também acho que o Dida pode ser colocado assim, porque todos bons goleiros esses que você falou, mas não se coloca na lista, vamos assim, dos cinco dedos de uma das mãos do futebol italiano. Sebastiano Rossi, o caçador de tubarões. O Rossi é o quê? Anos 60, né? Anos 50, anos 60. Não, o Rossi é o time do Milan. O Rossi é o time do Milan de 92, 93, 94, campeão invicto 92. Campeão italiano invicto 92. Tinha Giovanni Galli. Giovanni Galli era o goleiro do campeão italiano em 88, o time do Arrigo Sacchi, que depois foi campeão 89 e 90 na Champions League com Gullit, Van Basten e Rijkaard. Ô, Ricardinho, você jogou com o Dida. Tecnicamente, eu acho que o Dida é mais goleiro do que o Cássio. A importância do Dida era brutal naquele time também. Mas é que o Cássio teve mais tempo, né? Para também demonstrar a sua importância no Corinthians. Fala, Ricardinho. A análise técnica, Isaac, é um ponto, mas acho que não é a questão agora, né? Porque a análise técnica você tem que, né, não só observação, gosto, tem um que é mais rápido, o outro se posiciona melhor, outro sai melhor do gol, enfim, é mais para os especialistas mesmos ou por gosto que você se identifica, mas são grandes exemplos aí, grandes goleiros. Agora, na parte de resultado, de jogos, de resultado, de importância nessas conquistas, né? Sem dúvida nenhuma que o Cássio é o primeiro na história do Corinthians em termos de goleiro, porque ele, além dos números que o PVC já passou, ser diretamente envolvido nas conquistas. Vocês mostraram dois lances, o do Diego Souza contra o Vasco na Libertadores, que é um lance decisivo para a classificação do Corinthians naquela competição que o Corinthians acabou conquistando. E depois no Mundial de Clubes também, né? Não que ele tenha conquistado sozinho, não, mas ele contribuiu muito, não só para essas conquistas que a gente está colocando. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.